Bem-vindos ao primeiro Viva ao Vivo, o podcast da Juventude Viva. Eu sou seu apresentador, Caio Lima. Estou aqui com meus amigos Lucas Franco e Lucas Cochola, é isso mesmo? É isso aí, tamo junto. É o Lucas Cochola. E agora o Lucas Franco, ele vai falar um pouco sobre o nosso podcast de hoje. Fala, galera, beleza? Então, é isso aí. Talvez você esteja se perguntando quem é a Juventude Viva, o que eles são e como é que é isso. Então, é nesse podcast que a gente vai falar um pouco sobre a gente, qual é a nossa missão aqui, o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer e quais os objetivos que nós queremos alcançar. E é isso aí. Fica mais um pouco aí, ouve a gente aí que você vai gostar. Isso aí, bota seu fone, relaxa e vamos ouvir, galera! Então, galera, Caio Lima aqui, para vocês já começarem a se acostumar com a minha voz. Estou aqui com o Lucas Franco e nosso amigo Lucas Cochola, que não vou mais falar Lucas Cochola porque já é o Cocholinha, já é o Cochola que todo mundo conhece. Já vamos ouvir a voz dele também. Mas então, a gente quer apresentar a Juventude Viva. Vamos direto ao assunto. A Juventude Viva, a princípio nós somos os jovens da Igreja Batista Betel em Pavuna, mas nosso objetivo não é ficar só na Igreja Betel. Inclusive nós queremos com esse podcast convidar cada um de vocês que está ouvindo, porque eu tenho certeza que vocês são jovens, independente da idade, vocês são jovens, eu acredito nisso. Então, queremos convidar cada um de vocês a se tornarem Juventude Viva conosco. E isso através de certas atitudes que a gente está querendo trazer à tona novamente. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho mais essa história. Nossa história como Juventude Viva começou no ano de 2013. Toda quinta-feira nós ainda temos uma reunião de jovens, um culto, que é bem espontâneo. E num desses cultos, já próximo ao nosso Congresso da Juventude, que acontece todo mês de agosto, a gente foi meio que impactado e pensou, a gente começou aquela movimentação pro Congresso, né? Mas a gente parou, pensou e falou assim, mas por que essa movimentação pro Congresso? Por que a gente não pode viver assim o ano inteiro? Por que a gente não pode trazer essas ideias que a gente está trazendo agora pro Congresso pro ano inteiro? E aí surgiu a ideia da gente ser um pouco diferente, da gente viver a vida de uma maneira diferente, viver uma vida como realmente uma juventude viva, baseado inclusive no versículo que diz que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. E o que é vida em abundância? É só prosperidade, bênçãos e saúde e esse tipo de coisa? Na verdade, a gente entende que não. A gente entende que vida em abundância é viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E que também as outras pessoas vejam que Deus está em nós. Que as pessoas vejam também que nós somos a diferença desse mundo, que nós somos iguais aos outros. Mas possam confiar em nós e que nós mostremos que somos de Jesus Cristo. Isso aí. Muitas vezes a gente fala assim, nós vamos ser a diferença do mundo, nós viemos aqui para mostrar o que é vida em abundância e tal, mas a gente quer um novo conceito de vida em abundância. Porque, por exemplo, você chega para um amigo seu e você não tem o que falar para ele da sua vida, digamos assim, de diversão, de brincadeira, até assim, de você ter umas boas amizades e tal. Para que ele vai querer ter esse tipo de vida em abundância que você tem? Sabe? Então, assim, as pessoas às vezes focam em vida em abundância e só pensam em bênção, em meu Deus, não sei o que lá, e esquecem de que o crente, nós como crentes, nós somos o exemplo de vida. E a gente tem que se mostrar feliz. Não é que a gente não tenha problema, não é que a gente não passe por dificuldade, mas a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter o que falar para as pessoas se sentirem atraídas por esse estilo de vida. É isso aí, é isso que a gente quer passar para vocês, é essa ideia de que o ser é muito mais interessante do que o ter. Você ter uma família, você ter amigos, você ter um final de semana para você sair com uma pessoa que você gosta, isso aí acaba tendo mais importância do que você ter o carro do ano, uma casa boa, é ter esse sentimento de alegria, de ter amor, de ter
coisas que o dinheiro não pode dar. É quase uma propaganda daquele cartão de crédito, né? Esse Lucas é um poeta mesmo. Mas enfim. Então, muitas vezes parece que o que a gente está falando aqui é aquela história batida. Ah, o ser é mais do que ter, mais vale o que está dentro do que o que está fora. Maior o que está em nós do que está no mundo. Não, isso não estou querendo dizer com isso, não me entendam mal, que isso está errado, de maneira alguma. Essa é a verdade e isso é o que está na palavra. Mas muitas vezes a forma que a gente tem de expressar essa verdade não condiz com o sentimento que eu acho que o autor da vida e o autor da Bíblia queria passar com esse sentimento. Inclusive, essa semana, eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei um versículo que se encontra em Eclesiastes 8, o versículo 6, e se lê a partir do 6 até o final desse capítulo, o escritor ele fala que ele anda observando a vida e ele vê que na vida nada vale mais ao homem do que você comer, beber e se divertir. E muitas vezes falta isso na vida do crente. Muitas vezes o crente não tem experiências boas. Ele acha que está vivendo. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que quando Jesus fala vida e abundância, ele fala assim: filhão, eu estou te dando uma vida nova. Sabe aquele jugo do pecado que estava todo sobre você? Que você merecia a morte, que você merecia a condenação? Isso caiu tudo por terra agora. Então, vive essa sua vida. Vive essa sua vida e inspire outras pessoas. Inspire outras pessoas a viverem essa vida. Então, viva essa sua vida. Faça valer a pena o meu sacrifício. Isso aí. E quando... é até um tema já meio batido, de falar o mais importante é o ser do que o ter. Mas a gente descobre que isso é uma grande verdade. E que muitas vezes a gente fala e não pratica. Isso aí. E não pratica. Então a gente descobre também, quando a gente fala em vida abundância, a gente descobre que a felicidade, as coisas mais complexas às vezes podem ser resolvidas em coisas simples. As coisas simples são as que às vezes nos deixam mais felizes e que nos completam mais do que propriamente uma coisa grandiosa que às vezes não tem significado nenhum. Vamos lá, vamos dar um exemplo, porque a gente está falando e muitas vezes fica um pouco difícil de entender, né? Até porque são muitas vozes, então a gente está falando e vamos partir por exemplo. Vamos lá, a gente vai num culto de domingo na nossa igreja e o culto é maravilhoso, o culto é uma bênção, a palavra de Deus vem e o culto é abençoado, mas muitas vezes a gente volta para casa e apesar de ter a presença de Deus, apesar de a gente ter recebido de Deus, a gente se encontra sozinho. A gente se encontra sem uma interação com amigos, sem uma interação com a família. E assim, eu falo por mim, quando eu paro para conversar com esses meus amigos aqui, a gente ri, a gente fala coisas de Deus, a gente fala coisas que edificam e a gente se diverte muito. E com isso eu não estou querendo dizer que, olha, nós somos iluminados e que nós estamos à frente, nós descobrimos um grande segredo. Não é bem isso. Com isso a gente quer dizer que todo mundo pode e deve ter isso na vida. Deve ter esses momentos de descontração, de alegria. Muitas vezes se acha que você ri, que Deus só está interessado na nossa sobriedade e na nossa seriedade. A gente tem que estar naquele espírito solene o tempo inteiro. Aquela coisa de: olha, mas você está na casa de Deus, respeite esse lugar. Sim, o respeito é importante, mas a casa do nosso Pai é o lugar onde a gente está livre, é o lugar onde a gente se solta, onde a gente se sente amado. Sabe, se a gente não consegue se sentir livre dentro da nossa própria casa, da casa do nosso Pai, quando a gente parte para o mundo, que é um mundo cruel, que é um mundo que vai querer vir para bater a gente não vai ter força, cara. Não vai ter força. E é isso que eu acho que é importante da gente ter realmente essas interações, que quando a gente chegar para um amigo que seja de fora, um amigo que seja do mundo, não vai ser o nosso: pô, amigão, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Esse tipo de abordagem não funciona com quase ninguém. Vamos falar a verdade? É uma abordagem que meio que assusta. E que não é necessário você fazer isso. Porque no final das contas a gente chega à conclusão que não é a nossa palavra que vai influenciar as pessoas. Não é a nossa palavra que vai convidar as pessoas a ser parte do reino. E sim a nossa vida. E sim o que a gente vive. A pessoa pode chegar, olhar para você, olhar para a sua vida
Você chega segunda-feira no trabalho, feliz, alegre depois de um culto, depois de você ter ouvido da palavra de Deus, depois de você ter aproveitado com seus irmãos, e a pessoa fala assim, nossa, que cara feliz, cara. Segunda-feira, plena segunda-feira, esse cara não tem o direito de dar um bom dia tão feliz assim. O que está acontecendo na vida desse cara? E é aí que o Espírito Santo começa a incomodar. O Espírito Santo age no coração dessa pessoa e fala assim, tá vendo isso que essa pessoa é? Tá vendo isso que o Lucas é? Tá vendo essa alegria, essa paz? Isso eu posso te dar. Ele é assim porque eu sou presente na vida dele. A pessoa vai começar a ficar curiosa, vai falar, o que esse cara tem, o que esse cara faz? E aí a gente mostra. Eu acho até que as pessoas, elas quando veem você se perguntam, como é que essa pessoa tem essa alegria se ela não vai numa balada, se ela não vai pra coisas bizarras que eu vou, como é que ela pode ter essa alegria e eu não tenho? Eu acho que assim você pode mostrar pra ela que você é diferente, que você tem alguma coisa ali que ela vai se perguntar e ela vai querer perguntar pra você, e aí Deus vai te dar uma oportunidade de falar com ela. Pois é. Bom, como Juventude Viva, a gente já explicou mais ou menos o estilo de vida que a gente quer passar. E agora parte para a aplicação. E qual é o principal conceito que a gente tem para a gente viver a vida e a vida em abundância no sentido que a gente está querendo dizer? É a graça. Como assim a graça? Bom, a graça nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. E eu tenho para mim que na hora que Jesus morre na cruz para perdoar os nossos pecados, e na hora que a gente nasce, porque o tempo de Deus é tudo simultâneo, vamos dizer assim. Nosso tempo nem se compara ao tempo dele. Mas então vamos dizer que existe um alinhamento entre a sua vida, o momento que a sua vida começa e o momento que Deus morre na cruz pelos seus pecados. E aquela hora que Deus está morrendo e está vendo a sua vida se formando, ele fala assim, meu filho, faça o meu sacrifício valer a pena. Viva nessa terra sem o peso do pecado, sem o jugo do pecado. Porque isso que tinha nesse mundo para você, o que tinha nesse mundo para você era a morte. E hoje eu estou te apresentando a vida. Então não perca a sua vida. Não perca a sua vida com tristeza, não perca a sua vida com depressão. Viva a sua vida e faça valer a pena. Viva, pratique um esporte, vai correr, vai conhecer as pessoas, vai numa festa de um amigo seu, sabe? Vai realmente se divertir, brincar e rir, mas lembrando sempre que você é capaz de fazer isso hoje por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Bom, eu acho que essa ideia é muito bonita, cara. Sei lá, pode parecer uma coisa batida, mas quando essa ideia vem e se apresentou pra gente de uma forma tão clara, eu falei assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa pra mostrar isso para as outras pessoas. Porque tem muita gente que não enxerga dessa forma, entendeu? Então foi por isso que a gente resolveu fazer esse podcast. É isso que a gente quer passar para vocês, essa ideia, desse novo pensamento que Jesus apresentou pra gente. Isso, como a gente falou, os nossos objetivos, e a gente pegar toda essa graça, todo esse amor que Deus tem pela gente e colocar na prática. Fazer pelas pessoas, ajudar as pessoas e apresentar Deus nas coisas mais simples. Foi como falou, no bom dia, numa coisa que possa trazer para as pessoas uma felicidade, uma paz, através do nosso ser, do que Deus fez pela gente. Isso aí. O nosso simples viver vai ser o exemplo que a pessoa precisa, o empurrãozinho que aquela pessoa precisa para falar assim, a pulga que vai ficar atrás da orelha da pessoa, que ela vai falar assim, cara, eu preciso de alguma coisa a mais na minha vida. Eu acho que até falar, quando você tá com uma pessoa e dá tchau para ela e falar, Jesus te ama, eu acho que isso ainda pode sim impactar mais a pessoa ainda. Verdade. Que quando você mostra para ela, ela vai se perguntar, quem é esse Jesus que me ama? Então aí ela vai querer buscar mais e mais aí esse Jesus. São costumes que estão ficando um pouco fora de prática. Hoje em dia, é difícil você chegar para uma pessoa, você está num lugar público, vamos dizer assim, no seu trabalho, num ambiente que não tem nada a ver, e você chega, você está indo embora do seu trabalho e fala assim, valeu amigo, um bom final de semana e que Deus te abençoe. A gente fala bom final de semana, a gente até fala porque a gente é bem educado. Mas e o Deus te abençoe? É mico? Ué, por que você não pode falar? Poxa, isso nunca me veio na cabeça. Tem até uma história para compartilhar, isso aconteceu no meu trabalho.
E é bom quando a gente começa a viver esse tipo de coisa, quando a gente começa a querer aplicar, e não é uma coisa que vem do nada, é meio que um treinamento, a prática leva à perfeição. Então quando a gente começa a tentar praticar isso, é bom que Deus ele vai mostrando pra gente, ele vai dando aquele feedback, a gente vai vendo, poxa, legal, eu tô no caminho certo. Então eu tenho até uma história para contar sobre isso, que aconteceu lá no meu trabalho. Foi quando eu comecei, a gente começou aqui na igreja a tentar mudar esse nosso estilo de vida. E eu estava no meu trabalho uma vez, é um lugar que fica com o portão aberto e tem um pátio um pouco amplo. Então eu estava ali, eu passei pela janela do meu local de trabalho, pelo pátio, e tinha uns amigos meus do lado de dentro e eu comecei a brincar com eles, fazendo umas carinhas de palhaçada mesmo, assim, nada a ver, parada nada a ver. Só que aí, quando eu olhei pro meu lado, tinha uma pessoa dentro do meu local de trabalho que eu não conhecia, uma pessoa estranha, e ela estava me olhando. Eu fiquei meio sem graça, e aí esse homem perguntou pra mim assim, que é o endereço tal e tal? Eu falei, poxa, não, amigo, é logo ali na frente, na rua. Ele falou assim, não, tudo bem, porque eu vim numa entrevista de emprego, só que eu não tô achando o local. Aí ele se despediu, falou, não tô achando o local. Eu falei assim, não, tudo bem, cara, boa entrevista de emprego lá e que Deus te abençoe. Quando eu falei o que Deus te abençoe, o rapaz olhou pra mim com uma cara de descrença. Olhou pra mim, os olhos meio arregalados assim, e falou assim, você é crente? Eu falei, sou. E aí ele estendeu a mão, ele falou assim, me dá sua mão aqui, bota sua mão sobre a minha. E eu botei. Ele falou assim, faz uma oração por mim nesse momento. Aí eu falei assim, caramba, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E aí eu orei com esse rapaz. A gente orou junto e tal, e ele chorou, e ele pediu para que eu estivesse orando por ele, porque ele estava passando por alguns problemas. E eu vi que às vezes um Deus te abençoe já muda o dia de uma pessoa. Eu nem sei se esse rapaz conseguiu um emprego, mas como a gente orou junto, eu tenho certeza que Deus honrou aquele momento de oração. Que Deus proporcionou aquele momento para que a palavra dele estivesse indo de encontro a essa pessoa, sabe? Quando Deus fala que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, eu acredito, pelo menos assim, que não é a gente ser inconveniente. Muita gente confunde pregar fora de tempo como você ser inconveniente. Mas eu não acho que é isso, não. É você pregar quando você está com a sua cabeça voltada para isso e simplesmente com a sua vida. Às vezes, num passeio de carro com um amigo seu que não é crente, e você arruma uma brecha para falar de Jesus para ele. Sabe, eu acho isso muito, muito legal, cara. Isso é muito bonito. E nesse pregar fora de tempo, a gente acaba voltando lá naquela questão do ser, do fazer. Você não precisa estar 24 horas falando de Jesus, Jesus, Jesus. É a sua vida que vai mostrar essa sua diferença. É a sua vida que vai mostrar que você é diferente de outras formas, que você tem essa alegria e que às vezes um simples Deus te abençoe e o Jesus te ama pode mudar a vida de alguém. Com certeza, com certeza. Tem uma história também, essa história é um pouquinho mais engraçada, não sei se vocês conhecem essa. É de uma pessoa aqui da igreja que ela compartilhou que um familiar dela se converteu um dia e a história da conversão dele foi assim. Ele bebia muito e ele chegava em casa e batia na esposa. Sempre que ele ficava bêbado, ele batia na esposa. Mas um dia ele estava na rua, bêbado, manguaçado, e passou um grupo de jovens, um grupo de crentes, indo para a igreja, fazendo um alvoroço, brincando, rindo um com o outro. Ele se sentiu atraído por esse barulho e foi atrás. Não sei se vocês conhecem essa história. Foi atrás, essa história é de verdade. Cambaleando daquele jeito meio bêbado dele, e entrou na igreja e sentou lá, ouviu a mensagem. Quando o pastor fez o apelo para aceitar Jesus, ele levantou a mão, bêbado, levantou a mão, aceitou Jesus, saiu da igreja e foi para casa. A mulher dele viu que ele estava chegando em casa bêbado, já se escondeu, com medo. Ela deitou na cama, se cobriu e fingiu que estava dormindo. E esperou a pancada. Quando ele chegou perto dela, ele veio e deu um beijo na testa dela. Deu um beijo na testa dela, deitou e dormiu. No dia seguinte ele contou para ela o que aconteceu, que ele tinha aceitado Jesus. Cara, isso... Quer mais exemplo do que isso, que fora de tempo? O cara estava bêbado na rua, andando a esmo. Mas foi um grupo de jovens passando que atraiu o olhar daquela pessoa para Jesus.
E isso mostra novamente como o grupo de jovens brincando, só indo para a igreja, vai brincando com seus amigos, pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. Sorrindo, se divertindo e tal. Até mesmo para você ter uma história para contar. Hoje eu tô cheio de história, cara. A gente vai falando assim, a gente vai lembrando. Um amigo meu do trabalho também, eu sou muito falador, como vocês já perceberam. Mas um amigo meu do trabalho, eu já contava alguns casos aqui da igreja, de alguns amigos meus, eu já contava pra ele, tanto que ele já conhece um por um, já sabe o jeito de cada um, só de tanto que eu falo pra ele. Sem vir aqui, ele já sabe quem é todo mundo. Pois é. Aí ele chegou e... Não, teve um dia que ia ter uma programação aqui na igreja, e eu chamei uma colega minha que já é crente, e eu chamei ela pra vir. E esse amigo meu que não é crente estava perto. Ele olhou pra mim e falou assim, poxa aí, você não vai me chamar não, cara? Só chama ela? Eu fiquei espantado assim, pois é, cara, por que eu não tô chamando meu amigo que não é crente? Ele, poxa, eu conheço todo mundo, vambora pra lá, eu vou sim. Eu falei, posso te chamar, tu vai? Ele falou, claro que eu vou, só tu me chamar. Ele ainda não converteu, não se converteu. Inclusive, vou mandar um grande abraço para esse meu amigo, o nome dele é Guilherme. Não se converteu ainda, mas tô orando por ele, eu tenho certeza que ele vem. Então, um abraço aí, Guilherme. Se você chegar a ouvir esse podcast, saiba que tem alguém orando por você. Bom, é isso aí. A gente deu um pouco de uma volta para falar sobre a graça. Mas voltando ao assunto da graça, o que a graça tem a ver com tudo isso? Sabe aquele momento que você está no seu trabalho e que chega um amigo do trabalho e pisa no teu calo? Eu estou falando do trabalho porque esse é o meu ambiente, mas tem a galera aqui que faz faculdade, tem a galera que faz técnico, tem a galera que não faz nada, que participa de um futebol, que participa de uma luta, alguma atividade assim, e eu acho que isso é importante. Sinceramente, eu acho que o Vida em Abundância passa por aí, de você realmente fazer alguma coisa, usar esse corpo que Deus te deu para alguma coisa. Deus não fez seu corpo para ficar sentado no sofá não, meu amigo. É ter um contato com outras pessoas também. Pois é, eu acho que tudo que Deus dá pra gente tem que aproveitar. Então se Deus deu esse músculo da perna, vamos embora jogar uma bola, sabe? Se Deus deu esse músculo do braço, vamos embora fazer uma barra, porque eu só faço uma mesmo, é difícil esse negócio de barra. Mas enfim, vamos fazer alguma coisa, sabe? Vamos botar em ação. Até porque Deus, em sua maravilhosa sabedoria, Ele fez um mecanismo no nosso corpo de que, se exercitar, libera uma substância no nosso corpo que traz prazer, traz alegria. Muitas vezes a gente está para baixo, a gente está triste, isso acontece comigo. Eu estou triste, cabisbaixo no meu sofá, querendo só a cama. E aí eu levanto para dar uma corrida, eu levanto, faço alguma coisa e eu me sinto bem, cara. Eu começo a me sentir bem. Eu falo assim, caraca, Deus é maravilhoso. Muitas pessoas podem falar assim, mas isso aí é uma resposta natural do seu corpo e tal. Mas pra mim isso é parte da genialidade de Deus. Deus não fez a gente pra ficar parado. Fez a gente pra estar em movimento. Até porque quanto mais movimento a gente fizer, mais pessoas a gente vai alcançar, né? Então assim, voltando, a gente acaba dando um pouco de volta, né? Sabe aquele dia que tu tá lá no teu futebol, chega um maluco no carrinho criminoso na tua canela e tu fica aquela... Não, pera, calma. Calma, amigo. Quase foi. Aquele momento que, você tá na sua casa, alguém te irrita e você tá prestes a explodir e aí vem a graça. Aí vem a graça na tua vida. Você pensa assim, caraca, cara, se eu agir com graça nesse momento, as pessoas vão ver que eu sou diferente. Porque a sua reação normal é você ficar irritado, é você gritar, e às vezes a pessoa vai até entender, foi no calor do momento e tal. Mas se você agir com graça, a pessoa vai assim, caraca, o maluco não explodiu? O que aconteceu com esse cara? O que esse cara tem? Vai ver que existe um algo mais. Nessa diferença aí, a gente já, pela lógica que a vida já está oferecendo, a gente só anda só em cima de pressão, é responsabilidade, isso gera um estresse, e qualquer outra situação que chega, a nossa ação natural dar um pontapé, chutar o balde, explodir. Às vezes é a gota d'água. Isso, e é nessas situações que a gente também mostra a nossa diferença. É mostrar que agindo com graça, que o mundo não está perdido. Isso aí. A gente chega e mostra a diferença e faz com que as pessoas que estão à nossa volta percebam isso, e isso também é uma das formas que a gente usa para chamar as pessoas, para alcançar as pessoas.
Mas, convenhamos, não é fácil. Não, não é. É isso que a gente está falando. A prática leva à perfeição. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar todo dia. Só não perturba todo mundo toda hora, senão vai dar ruim. Vai ficar complicado, né? Fica complicado você falar que você defende alguma coisa, mas na hora do vamos ver, você dá aquela vacilada. Mas aí que tá. Nessas vaciladas é que Jesus age com graça conosco. Então assim, sabe aquele seu pecado? Aquele, sabe qual que eu tô falando? Todo mundo tem. Aquele pecado que te atormenta. Que você para e fala assim, caramba, quando eu vou conseguir me livrar disso e quando que eu vou, conseguir falar para Deus, Deus, eu tô livre disso e agora eu sou só seu. E você cai nele de novo. E aí você fala assim, poxa, eu não posso nem mais falar com Deus, não posso nem chegar perto de Deus. E aí Deus fala para você assim, vem filhão, vem comigo que estamos juntos. E eu acho que Deus faz isso para mostrar pra gente assim, tá vendo, eu fiz isso com você, faça isso na vida do seu irmão. E para completar o pensamento, é assim, como você falou de um pecado de erro, né? O que logicamente as pessoas iriam apontar como erro para te julgar, é para mostrar que você é inferior. Jesus ia totalmente fazer isso diferente. Jesus, foi como o Caio disse, ia chegar, ia falar, pô, chega mais, vem cá, tamo junto, vamos ver o que está acontecendo, vamos consertar isso aí, vamos arrumar algum jeito para fazer você, para que você seja uma pessoa melhor. É essa ideia que a gente quer trazer, é buscar esse espelho em Jesus para que a gente, de alguma forma, mude o pensamento das pessoas hoje. Pois é. É como aquela música do Thales que ele fala, o que você faz por ele, você faz por mim. É como se você o bem que você está fazendo para seu irmão, você está mostrando que Deus está em você. Que você não é crente em vão. Mas para mostrar que você é a luz do mundo. É aquela hora que estava falando no alinhamento do tempo de Jesus entregando a vida dele por você. E aí ele olha pro momento, naquela hora, que o cara te dá uma fechada no trânsito, em vez de você xingar ele e falar assim, Deus te abençoe, meu amigo. E sem sarcasmo, tô falando sério. Aquela hora que o cara chega e te irrita e você fala assim, Deus te abençoe, meu amigo. Deus olha aquele momento e fala assim, o meu sacrifício vale a pena. Porque ainda tem gente que vale a pena salvar nesse mundo. É verdade. Eu fico imaginando Deus lá de cima, quando vê a gente fazendo alguma coisa certa. E ele deve pensar nos seus comentários assim, pô, o meu sacrifício aqui agora valeu a pena. Pô, é nessa hora aqui que acho que Deus se alegra muito mais. É nos gestos pequenos que a gente faz, do que propriamente aquelas grandes coisas que a gente pensa que tem que fazer. É como aquela frase lá que você posta no Facebook, todo mundo gosta, e parece que Deus... Aí a pessoa vai lá e curte, é quase a mesma coisa. Deus vai lá e pega e vê o que você faz e dá um like assim. Dá um like. Você vai dar um like lá na tua mensagem de vida. Pô, curte essa, cara. Então, eu acho legal, cara, falar de Deus, assim, eu pelo menos me sinto mais próximo de Deus quando eu vejo que é um Deus que tem emoção. É um Deus que sente, é um Deus que está do teu lado e o tempo todo ele fala assim, vai meu garoto, vai com força, pô, tô feliz por você. Ou então no momento que você erra, ele fica triste. Ele não vou falar porque Deus fica feliz com o teu erro, não. Ele fica triste, mas ele não vai desistir de você, não fica, pô, querendo jogar no lixo, fica desesperado, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa pessoa? Não, ele fala assim, não, vamos lá, filho, vamos lá. Então assim, é um Deus que tem emoção. Eu sinceramente, eu gosto de pensar que Deus tem um senso de humor absurdo. Eu acho que ele é o cara que criou tudo. Se ele criou o ser humano com essas emoções que a gente sente, eu acho que é porque isso parte do coração dele. É claro que com o pecado tudo se corrompeu, mas quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, imagem a gente sabe que é imagem física. Agora, eu acho que a semelhança é a semelhança em pensamento. Claro que o pensamento de Deus é muito mais alto e a gente é muito limitado. Mas eu acho que a forma de pensar, essa forma de pensar, Deus nos deu por um motivo. Deus nos deu porque esse sentimento parte do coração dele, entendeu? Por isso vocês vão me ver falando muitas vezes assim, pô, porque Deus está lá, aí fala assim, vamos lá meu filho, vamos lá, meio que humanizando Deus. Mas é a forma que eu tenho de me sentir mais próximo. Eu acho que pensando assim, pensando em Deus como uma figura mais humana, digamos assim, na verdade Jesus, porque Jesus se fez humano. A gente tira essa distância de Deus, aquele ser supremo,
lá em cima no céu, longe, e traz ele aqui para o nosso lado. Pensa em Jesus como seu melhor amigo. E foi como você falou, Deus criou todas as coisas. E vale lembrar também que tudo que Deus fez foi para o nosso bem. E nós, humanos, através dos nossos erros, é que corrompemos essa prática, né? A gente pegou o que era certo e transformou em errado. Aí a gente quer meio que resgatar essa função das coisas voltarem a serem certas. E a gente acha que fora disso e fora desse padrão que Deus criou, a gente não vai ter aquela adrenalina. Pelo contrário, estar com Deus é muito mais radical do que propriamente num erro. Com certeza, cara, com certeza. Eu acho que quando a gente faz as coisas, por exemplo, como a gente já fez aqui na igreja, a gente juntou os jovens e foi fazer uma trilha. O que isso tem a ver com Deus? Cara, tem tudo a ver. Porque quem criou os músculos da sua perna, que vão estar se esforçando ali? Pô, quem criou o sistema de resfriamento do seu corpo que vai fazer você suar e seu corpo não entrar em um colapso se você desmaiar ali? Foi Deus. Ainda mais os montes, as maravilhas que você vê fazendo uma Eu ia falar isso agora, cara. Isso é transmimento de pensação, cara. Transmimento de pensação. Então, assim... Então, aí você vai subindo aquele morro. E aí você chega lá em cima, a gente foi fazer Pedra Bonita, né? E foi fazer Pedra Bonita, a gente chegou lá em cima daquele morro, a gente olhou a cidade do Rio de Janeiro inteira assim. A gente falou assim, caramba, olha a criação de Deus. Então muitas pessoas iam ter a parte física, a parte da adrenalina, a parte da endorfina que é liberada quando você pratica um exercício, mas ia chegar lá em cima, bonito, legal, pô, show de bola, mas não ia ter aquela contemplação. Quando a gente faz isso, mas a gente está ligado com Deus, a gente olha assim, pô Deus, obrigado. Muito obrigado por morrer na cruz, para que eu pudesse ver isso, para que eu pudesse viver isso. Entendeu? E fora também que é uma coisa assim, que aparentemente você fazer uma trilha, você usar os seus músculos, pode parecer uma coisa muito mais assim, da carne, muito mais humana, mas são coisas que também te acrescentam no seu espiritual. Essa coisa de você sair, estar com seus amigos, a gente vai andando durante a trilha, eu lembro que a gente vai fazendo piadas, subindo e descendo, zoando o outro, jogando água no outro, aí vira aquela brincadeira toda. Eu acho que isso daí é que Deus quer pra gente, essa intimidade com Ele e com os nossos amigos, essa proximidade que Ele quer criar entre todo mundo, entre os humanos, que hoje meio que está sendo perdida. Isso aí. Ele quer a alegria de cada um que tem para mostrar. E voltando no que a gente estava falando desde o início, é dessa forma que a gente vai convidar outras pessoas a viver o que a gente vive. Não é ao fazer o que a gente fala para elas fazerem, é para viver o que a gente vive. Muitas vezes você vai chegar no seu amigo, que não vai ser como o meu amigo, e ele não vai chegar e falar assim, pô, me chama para a igreja aí. Não, muitas vezes você vai chegar no seu amigo e vai falar assim, pô, parceiro, vamos lá na igreja. Eu vou falar, pra quê? Vai falar assim, pra que eu tô chamando na igreja? Pra ouvir uma música maneira? Não, mas às vezes você vai chegar pra ele e vai falar assim, pô, meu parceiro, vamos no luau, como a gente já fez também, vamos no luau. E aí aquele teu amigo, vambora pro luau. O que vai ter lá? Ah, vai ter música, vai ter brincadeira, a gente vai jogar uma bola, vai fazer isso aqui lá, vai rolar uma comida, isso aí, e vamos pro luau. Tá, sem pretensão nenhuma. E aí aquele teu amigo vai chegar no luau, vai ver você brincando com seus amigos, vai ver, pô, a alegria de cada um. Eu falo assim, caraca, cara, eu posso ter isso, entendeu? Muitas vezes o cara não vai se converter nesse luau, não vai. Mas isso vai ficar na cabeça dele. E aí depois você vai chamar ele, pô, vamos não sei aonde? Vambora. E aí vai aquela galera da igreja, aquela galera boa, e vai estar todo mundo junto. E ele já vai fazer amizade com o Cochola, já vai fazer amizade com o Lucas aqui. E aí já vai ser amigo. Até o dia que você vai chegar e falar assim, e ele vai chegar pra você e falar assim, pô, cara, tô com um problema. E vai chegar e vai conversar com você. Ou vai conversar com algum amigo seu da igreja, porque já tem intimidade, já tem aquela alegria, criou uma amizade. Isso. Ninguém quer ser amigo de gente triste, né, gente? Vamos falar. Ser amigo de gente... Eu não tô querendo aqui julgar ninguém, não. Mas você ser amigo de gente feliz faz muito bem a você. É outro nível. É outro nível. Pois é. Então, assim... Quando essa alegria criou uma amizade aí. E aí o cara vai estar com um problema, vai estar triste, e ele vai chegar e vai conversar com você ou com um amigo seu da igreja. E é nessa hora que você vai falar, poxa, cara, Jesus tem a solução para esse seu problema aí. É muito simples, cara. E nesses momentos aí é que a gente mostra que é para essas pessoas que a igreja é o lugar onde
pô, é aquele lugar chato que você vai, que você senta, que você ouve. E quando a gente mostra essa nossa felicidade, a gente quebra todos aqueles conceitos, aqueles preconceitos que o crente, o cristão, é aquele cara que não pode fazer isso, é que não pode fazer aquilo, é que não pode fazer aquilo. Então isso a gente acaba mostrando para as pessoas que isso não tem nada a ver. Que isso é uma coisa que, é como a gente propriamente diz, nós somos livres e assim, a gente quer aproveitar essa tal liberdade da forma mais bonita possível. É isso aí. Isso é liberdade. Isso é ser vivo e isso é ser viva. Juventude viva. Bom, agora vocês já conhecem a gente. Eu acho que a gente conseguiu se apresentar legal. E a gente quer convidar cada um de vocês, cada um de nossos ouvintes, que até o momento são imaginários, porque a gente não tem nenhum ouvinte ainda, mas eu acredito que vocês estão ouvindo agora. Eu acredito que minha voz está chegando em algum lugar. Até porque na Bíblia diz que a palavra não volta vazia. E se Deus colocou esse desejo no nosso coração, eu acho que é porque daqui vão gerar frutos. Então eu quero convidar cada um dos nossos ouvintes a viver isso, a viver com graça. E não desiste se você não conseguir da primeira vez. E vale lembrar também que para você ser um membro da Juventude Viva, você não precisa estar inserido na Igreja Batista Betânia Palmeiras. Você pode ser Juventude Viva onde você estiver. Você pode ser Juventude Viva aqui no Rio de Janeiro, no Brasil ou no Japão. Você pode ser aonde você... mostrar sua diferença onde você estiver. Pois é. E outra coisa, uma coisa que é muito legal de se falar é o seguinte: quando eu sou assim, e aí eu olho pro lado, eu tenho o Lucas que está no mesmo propósito do meu lado, eu tenho o Cocholinha aqui no mesmo propósito do meu lado, aí eu entro no Facebook e vejo um camarada lá de São Paulo, fala assim, pô galera, achei maneiro o papo, gostei, uma inspiração. Aí é mais um que está do teu lado, mais um. Cara, isso é a comunhão. Eu acho que é para isso que serve a igreja. Sinceramente, para mim, igreja não é o ritual que a gente faz no domingo de vir para um lugar e cantar umas músicas, ouvir uma parada e depois ir para casa. Para mim, igreja é isso, é comunhão. Quando Deus institui a igreja, Ele está querendo esse ajuntamento de pessoas. Ele está querendo que os irmãos compartilhem experiências. Ele está querendo, que a galera seja feliz junto. Então é isso. Seja você meu irmão aqui da minha igreja, do Rio de Janeiro, do Acre, se é que o Acre existe, e outro do resto do mundo. Preconceito. Não. Aí, galera, se tiver alguém do Acre me ouvindo, aí, pode deixar um comentáriozinho aí, porque, vou ficar feliz pra caramba, de verdade. Mas aí vai ser a prova de que vocês existem. No próximo podcast eu vou falar que vocês mandaram essa mensagem. Então, assim, é importante isso, sabe? É importante a gente compartilhar. Então, gostaria de convidar vocês a deixar o comentário de vocês aí. E fazer a nossa propaganda também no Facebook, se quiser, deixa lá um recado lá pra gente, que ouviu o podcast. Achou maneiro e tal. Assim, a nossa página da Juventude Viva, sinceramente, nós não temos nenhum interesse de lucrar ou de ganhar com propaganda, como... É um negócio que as pessoas fazem, isso não tem nada de errado, mas nosso interesse não é esse. Nosso interesse com a divulgação, de pedir divulgação, não é que nós nos tornemos conhecidos. Nós só queremos somar forças e espalhar essa ideia, entendeu? Porque eu tenho certeza que muita gente espalhada no mundo está tendo esse despertamento. Mas muitas dessas pessoas podem pensar que estão isoladas. Uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, outra lá no Acre, outra nos Estados Unidos, no Japão e tal. E fala assim, poxa, mas só eu penso assim. Não, a gente está aqui. Então é por isso que a gente está pedindo, vamos espalhar, galera. Vamos espalhar a mensagem da graça e a mensagem do viver em abundância. Porque eu acho que é isso que Deus tem pra gente. Então vamos ser vivos, vamos mostrar para o mundo que somos luz e sal. Isso aí. Bom, é basicamente isso aí, galera. Isso aí que a gente tem a falar para vocês sobre Juventude Viva. Agora vocês nos conhecem, sintam-se em casa para falar com a gente. Qualquer canal de comunicação, no Facebook, o meu Facebook, o Facebook do Lucas, do Costola, o Facebook de Juventude Viva, a página Gotinhas de Amor também. Isso, Gotinhas de Amor, a gente vai explicar no próximo podcast. Talvez no próximo ou talvez num dos próximos, a gente não sabe. Mas é isso aí, sintam-se livres para falar com a gente, sintam-se em casa, podem fazer uma visita e a gente está esperando vocês, galera. Falou! Valeu!
Thales, joelho no chão e boca no pó. Vou falar agora, ouça minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Thales, humildade sempre. E aí, galera, esse foi o nosso primeiro podcast Viva ao Vivo. Agradeço a vocês que estejam ouvindo agora. Você que quiser mandar alguma mensagem para a gente, vai estar lá no Facebook da Juventude Viva. Ou perguntas ou comentários, o que você quiser, vamos estar lendo seu comentário e vamos estar falando aqui no nosso podcast. É isso aí, pode ficar tranquilo, manda sugestão, manda aí o que você achou desse podcast que a gente vai estar lendo lá. Só lembrando, nós não somos teólogos, nós não somos nem profissionais em fazer podcast, na verdade essa é a nossa primeira experiência, então desculpa qualquer erro aí, se você tiver alguma dica, alguma coisa que vai edificar também, sinta-se à vontade para comentar. E agora com os créditos, hoje você ouviu no início do nosso podcast a música que se chama We Are, da banda Thousand Foot Crutch, é uma banda de rock gospel, se não me engano é canadense a banda. E eu coloquei essa música porque ela fala sobre uma revolução no nosso pensamento, e ela no refrão, você já deve estar ouvindo por agora, ela fala assim, que nós somos os escolhidos e que nós vamos nos levantar para fazer essa revolução. E agora no finalzinho, você ouviu a música do Thales Roberto, que é O Que Queres de Mim. A gente botou ela porque o Cochola falou dela no meio do podcast. Eu acho que combina muito com o que a gente estava falando, principalmente a parte do amor ao próximo. E é com essa aí que a gente vai se despedir, galera. Até a próxima, até o próximo Viva ao Vivo. Até a próxima, nos vemos em breve. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Falou! E só mais uma coisa, Thales. Ame o seu próximo, ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Pai, quero diluir minha vida em ti, ter as minhas veias cheias de unção, viver só você e morrer completamente pra mim. Pai, quero estar pertinho até sermos um. Sem a sua glória eu sou só mais um, mas contigo eu tenho toda a força de Deus. Thales, joelho no chão e boca no pó. Vou falar agora, ouça minha voz. Filho, eu já ouvi outros tantos orarem assim, mas depois que eu usei, o coração mudou. Fui abandonado, não fui mais o centro. Toda a glória é minha e de mais ninguém. Thales, humildade sempre, a soberba não, coração em mim, tudo é vaidade, está procurando por adoração. Pai,
que queres de mim? Oh, Thales, vou te dizer o que eu quero de ti. É isso que Deus quer de você, ó. Me ame mais.